Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Boa noite para você que está nos vendo pelas redes sociais, através do Facebook, através do YouTube. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Esse culto está sendo bênção para a tua vida. Eu gostaria de pedir para você compartilhar com o maior número de pessoas possível. Se você não é inscrito no canal da Oitava Igreja do Nazareno, aproveita que você já está aí, né? Faça a sua inscrição, ative a notificação para que você receba tudo aquilo que é transmitido desse altar e deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração, que o pessoal da mídia vai estar, do nosso Ministério de Comunicação, vai estar anotando e a gente vai estar orando por você durante essa semana. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família. Na graça de Deus, se tudo der correr certo, na semana que vem a gente vai estar, o Fabinho vai estar apresentando, né, o nosso app, então traga seu celular. Nesse dia a gente vai liberar para você abrir o seu celular, ligar, abrir foi forte, hein, né? Para você ligar o seu celular, para que você possa ter acesso ao nosso app. Não esqueça que dia 20 e 26 tem o nosso culto de casais e está sendo assim maravilhoso. Gostaria de convidar você, e no próximo ano aí vai ter novidades para a Oitava Igreja do Nazareno. Nós estamos sempre trabalhando para o melhor da nossa igreja. Amanhã tem intercessão, 7 horas tem intercessão, então queria convidar você a vir orar conosco. Amém? Glória a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 18. Eu estou com essa palavra no meu coração já faz mais ou menos uma semana e meia, desde quando a gente terminou a série de mensagens sobre a igreja. Essa palavra, ela saltou no meu coração e eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para a nossa vida nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje você vai acompanhar na sua Bíblia, vai deixar a Bíblia aberta. Hoje não tem slide, você vai estar acompanhando, mas Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Você crê nisso? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha voz. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor a mim: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse texto, na realidade, alguns dizem que essa parábola, porque parábola não foi uma especialidade do Novo Testamento, só de Jesus. Existem muitas parábolas no Antigo Testamento. E o que é uma parábola? Uma parábola é você criar uma história para que você possa apresentar essa história de uma maneira mais clara para aquelas pessoas que estão ouvindo. Então,
essa parábola ou esse texto que acabamos de ler, ele começa a falar de algumas coisas que Deus, quando inspirou o escritor Jeremias, quando ele inspirou, e eu queria que você entendesse a diferença entre inspiração, né? Uma inspiração bíblica, uma revelação bíblica, daquilo que as pessoas entendem como psicografia, que geralmente acontece na religião espírita. A inspiração não é algo que que Deus revela para alguém e ele rouba a identidade dessa pessoa. Deus dá uma verdade para você e você comunica essa verdade com o seu conhecimento literário, o seu conhecimento histórico, com a sua personalidade. E aqui nesse texto, Deus inspira o profeta Jeremias, que, segundo os estudiosos bíblicos, foi o autor da carta que apresenta o seu próprio nome. A primeira coisa que ele diz é que palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Ele está dizendo que Deus, ele continua a falar com os vasos. E ele diz que é vaso de barro para dizer que é algo frágil. Ele não está preocupado em apresentar o profeta. Ele não é um dono de antiguidade ou um dono de uma loja que está preocupado em falar de vasos. Ele está dizendo que esse vaso, e você vai ver lá na frente, ele está falando de pessoas. Ele está falando de seres humanos feito de barro, a imagem e semelhança de Deus. E ele está dizendo que esses seres humanos feito de barro, Deus fala com eles. O texto começa a dizer palavra do Senhor que veio a Jeremias. E veio em um momento em que Jeremias estava precisando ouvir a voz de Deus. Nessa noite eu tenho certeza que você que entrou aqui nessa noite, você veio precisando ouvir a voz de Deus, para que Deus fale com você. E nessa noite Deus vai falar com você e vai trazer uma revelação especial que vai dar uma direção para a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus se importa com você, é por isso que ele continua falando. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que apesar das nossas dificuldades, daquilo que nós estamos passando, porque eu sei que cada um de nós aqui, que estamos aqui nessa noite, nós temos as nossas lutas. Tem pessoas que lutam com enfermidade, tem pessoa que está lutando na parte financeira, na parte emocional. Por quê? Porque nós somos frágeis. Porque nós somos vasos de barro, porque nós temos uma fragilidade em si, mas uma das coisas que nós podemos entender nesse texto é que Deus se importa conosco e Ele continua falando. É por isso que a palavra começa dizendo palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te. Por que o texto começa pedindo para Jeremias se levantar? Porque Jeremias, ele tinha sido levado como escravo para a Babilônia. Jeremias estava sendo privado da sua liberdade. Jeremias estava sendo privado dos seus costumes. Jeremias tinha sido levado junto com a leva de cativos, de escravos de Israel, para a Babilônia. Jeremias estava passando por um momento de dificuldade. E quando a gente passa por um momento de dificuldade, a gente se prostra,
Sabe, a gente sempre fala assim, ó irmão, levanta a cabeça, você que está passando por dificuldade, você que está passando por, Deus é contigo. Mas uma coisa é quando a gente fala para uma pessoa, mas quando é a nossa vida, quando é nós que passamos por esse momento, geralmente, por mais crente que sejamos, por mais fé que a gente tenha em Jesus, chega um momento que a gente acaba desanimando, é ou não é? Chega um momento que o coração começa a ficar triste, porque a gente olha e não vê nenhuma expectativa, e aquilo faz com que a nossa fé, muitas vezes, ela venha, naquele momento, ela venha começar a apagar aquela chama que a gente tinha no nosso coração, ela começa a apagar aos poucos, e começa a vir um desânimo, e a gente começa a ficar caído. E a palavra de Deus que Deus dá para os caídos nessa noite, para aqueles que estão passando por dificuldade, e quando eu falo caído, não é aquele caído em pecado, não é isso, mas é aqueles que estão assim lutando, e já está quase sem força nenhuma para prevalecer. Deus está dizendo para você, levanta-te. E o Deus que diz para você, levanta-te, é o Deus que segura pela tua mão, é aquele que se sustenta, é aquele que quando a gente está afundando, como Pedro estava afundando, quando estava andando pelo lago, e aí de repente uma dificuldade, uma tempestade bate em Pedro, Pedro começa a focar, a olhar para aquela tempestade, ele começa a afundar. A Bíblia diz que Jesus estende as mãos para Pedro, quando ele estava afundando ali, ele segura na mão de Pedro e ele levanta Pedro. Então é esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus que está aqui nessa noite para dizer para você, levanta-te. Sinta a mão do Senhor estendida para você. Sinta que o Senhor, Ele está pegando na tua mão, e Ele tem promessa para a tua vida. A palavra de Deus, o próprio Jeremias lá na frente, ele vai escrever que mesmo que uma mãe que amamenta, esqueça do seu filho de peito, Deus, de maneira nenhuma, se esquecerá de você. Você não está sozinho, o Espírito Santo te conduziu aqui. Você crê que foi o Espírito Santo que te conduziu aqui? Você crê que talvez você não estava nem com vontade de vir aqui? Talvez nem passava na sua cabeça de vir aqui, mas de repente Deus usou alguém. O Espírito Santo começou a te comover, te trazer para esse lugar, porque de vez em quando o Espírito Santo faz isso com a gente, fez com Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. E eu quero que nessa noite, o Espírito Santo te conduziu aqui nessa noite, para dizer para você, você não está sozinho, levanta-te. Não fica caído, o Senhor é contigo, levanta-te. A Bíblia diz, começa a dizer, levanta-te e desce. Às vezes eu vejo se você prestar atenção nesse texto, é meio contraditório, ao mesmo tempo que Deus diz para você levantar, e depois Ele diz para você descer de novo. Você entendeu? Porque assim, a situação que passamos, muitas vezes o inimigo, o diabo que está ao nosso redor, muitas vezes ele causa uma situação na nossa vida que nos faz cair, porque não é Deus que derruba ninguém. Ou a gente cai por conta própria, pastor, a gente cai por conta própria, cai. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo falou assim, pai, me dá o que eu tenho, porque eu quero cair, eu quero fazer aquilo que está na teia. Mas tem situação que é o inimigo que conduz para que possa roubar a tua fé. E é nesse tipo de situação que Deus está dizendo para você, não fique prostrado.
Situação como essa, onde a dificuldade vem, onde o diabo trabalha contra nosso casamento, contra a nossa vida financeira, contra a nossa vida emocional, nós somos soldados de Cristo, e um soldado de Cristo, nas batalhas, ele cai em pé. O diabo não derruba ele, porque Deus está dizendo, levanta-te. E Jeremias estava continuando como escravo na Babilônia. E Deus fala para ele, levanta-te. Por quê? Porque se você tiver que descer, se você tiver que cair, caia nos meus pés. Porque ele diz, levanta-te e desce a casa do oleiro. Ou seja, para a dificuldade que você está passando na Babilônia, fique de pé, estufe o peito e diga, eu sou filho de Deus. Mas diante de mim, seja humilde e se proste diante de mim. Desça a casa do oleiro. Então, se você está passando por dificuldade, não deixe a dificuldade te derrubar. Se você quiser cair, venha aqui na segunda-feira e caia nesse altar, na oração, na intercessão, no clamor, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. No reino de Deus é diferente. Aqueles que acham que estão em pé, a Bíblia diz, cuidado para que não caia. E aqueles que não estão em pé, estão de joelho, eles estão em pé, porque é invertido o reino de Deus. A dinâmica de Deus é o seguinte, de joelho diante de Deus você está em pé, mas em pé sem Deus você está caído. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus bem alto aí. Então ele diz, desce a casa do oleiro. Por quê? Porque é só na presença de Deus que nós ouvimos as suas palavras. Ele diz, dessa casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Você quer direção para a tua vida? Casa do oleiro. Casa de Deus. E onde é a casa de Deus? Casa de Deus é qualquer lugar aonde você pode construir um altar e falar com Deus. Pode ser aqui, a casa do oleiro. Pode ser, sabe, naquela cadeira meio quebrada que você tem lá onde é o seu lugar de oração. Ali pode ser a sua casa do oleiro. Não importa aonde seja o altar que você construiu. Ele diz, lá ouvirás a minha voz. Ouvirás a minha voz. O que nós precisamos no momento de dificuldade, igual o Jeremias estava passando, é ter um lugar onde a gente possa ouvir a voz de Deus. Sabe, quando a tempestade vem, quando a dificuldade vem, a gente tem que ter cuidado para não focar somente na dificuldade. Porque, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Você imagina, a gente passa o ano inteiro bem, certo? Aí, de repente, num dia, numa manhã, a gente acorda com uma dor em algum lugar do corpo. Então, todo aquele ano que a gente passou bem, ele é ofuscado por aquela dor que a gente está passando naquele momento. Por quê? Porque naquele momento o nosso foco é exclusivamente o quê? Na dor. É ou não é? Você furou o pé, cortou o dedo, e aí você começa a focar exatamente só naquele, ai, o meu dedo está doendo, mas o resto do corpo está todo bem. Mas a gente foca somente naquela situação. E o que o texto está dizendo neste momento é, olha, presta atenção, não foque somente na situação que você está passando, foque no Deus, construa um altar, desça, construa uma casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Então, no momento de dificuldade, da tempestade da nossa vida, é um momento onde a gente deve descer na casa do oleiro, é onde a gente deve
conversar, ouvir a voz de Deus. Qual que é o melhor momento de orar? Alguns pensam que é quando você está com vontade. Não. O melhor momento de orar é quando eu estou sem vontade nenhuma. O melhor momento de ler a Bíblia é quando eu estou sem vontade nenhuma. O melhor momento de conversar com Deus é quando a tempestade está muito grande na minha vida. Esse é o melhor momento de conversar com Deus. Por quê? Porque a dificuldade ela vem e ela nos oprime. Mas você precisa criar uma disciplina de construir um local onde Deus pode falar contigo. A palavra fala a história fala da Susana Wesley. Ela tinha, se eu não me engano, 9 filhos, era isso? Me corrija aí. 19 filhos. Você imagina você com 19 filhos. E a biografia dessa mulher diz que essa mulher era uma mulher de oração. Era uma mulher que conversava com Deus, era uma mulher que cuidava do marido, era uma mulher que cuidava de 19 filhos. Mas a história diz que no momento que ela tirava para ir à casa do oleiro, sabe o que ela fazia? Ela ia na sala e ela colocava um lençol em cima da sua cabeça e cobria, e as crianças correndo de um lado para o outro, e ela começava a orar naquele momento. Ela sabia construir a casa do oleiro, porque se nós não tivermos tempo de ouvir Deus falar conosco no meio da nossa dificuldade, nós vamos ficar sem direção. Porque quando a dificuldade vem, a gente fica perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Mas quando a gente entra na casa do oleiro, quando a gente entra no momento de intimidade com Deus, a Bíblia diz que Ele fala conosco, que Ele nos dá direção. Nós precisamos separar tempo para ouvir a voz de Deus, para que Deus possa falar conosco. Nós precisamos ser obedientes à voz de Deus. E muitas vezes a gente faz coisas, aquele que realmente quer servir a Deus da maneira correta, a gente faz coisas sem querer. Porque a palavra de Deus, ela continua dizendo no versículo: então desci. Porque se Ele falou que é para descer, eu desço. Se Ele falou que é procurar um lugar para ir à casa do oleiro, eu vou. Ele disse: desci à casa do oleiro. Por quê? Porque se Deus Ele fala para você que Ele precisa de um momento de intimidade contigo, é porque Ele quer falar, Ele quer te revelar algo grandioso. Ele quer te dar direção. Talvez você esteja perdido e não saiba o que está acontecendo na tua vida. Desça na casa do oleiro. Porque lá, a Bíblia diz, lá eu falarei contigo. E a Bíblia diz que ele obedeceu. Sabe por quê, irmão? Porque no momento de maior dificuldade na nossa vida, é o momento que a gente quer dar para trás, é o momento que a gente quer resolver as coisas pelas nossas próprias forças, é o momento que a gente concentra a nossa força e a gente esquece que Deus ainda continua trabalhando na nossa vida. É no momento que a gente ora e parece que as coisas não acontecem, que a gente intenta, que a gente quer fazer as coisas pela nossa própria força, mas Deus está dizendo: olha, fica quieto e desce na casa do oleiro. Por quê? Porque lá eu falarei contigo. A Bíblia diz: então eu desci. Por quê? Porque obedecer é melhor do que qualquer coisa. É melhor do que sacrifício de tolo. Quando Deus fala para você esperar, é porque Ele não está esperando, é porque Ele já está fazendo algo por você. Porque quando você faz, Deus para. Mas quando você para e descansa no Senhor, Deus faz, você entendeu? A dinâmica. Quando eu faço,
Mas quando eu oro a Deus e descanso no Senhor, Ele faz, porque a Bíblia diz que Ele cuida de nós, que Ele trabalha por mim e por você, mesmo quando a gente estava dormindo. Olha, é interessante, porque parece que Deus, em algumas situações na nossa vida, Ele põe a gente para dormir, para a gente não atrapalhar o trabalhar dele na nossa vida, porque Ele diz, enquanto você dorme, eu trabalho por você. Parece que Ele está dizendo, porque se você estiver acordado 24 horas, você vai atrapalhar tudo aquilo que eu estou fazendo na tua vida. E aí o texto vai dizer o seguinte: então eu desci, e ele foi aonde? Na casa do oleiro. E quando ele foi na casa do oleiro, Deus revelou a vida dele. Deus revelou a situação de Israel. Deus começou a mostrar a Jeremias o que é que ele estava fazendo em Israel. Por quê? Porque muitas vezes, aquilo que nós chamamos de prisão, pode ser a liberdade de Deus na nossa vida. Muitas vezes aquilo que nós chamamos de dificuldade, de tribulação na nossa vida, pode ser o trabalhar e a liberdade de Deus na nossa vida. Paulo diz lá em Romanos 5, se eu não me engano, que a tribulação ela produz a paciência. Então, muitas vezes, talvez aquilo que você está passando na sua vida pode ser o momento, o estupinho, o pontapé inicial para a vitória que Deus tem para a tua vida, e talvez você não está enxergando isso. A Bíblia diz que quando Jeremias ouve Deus, quando Jeremias obedece a Deus, Deus vai dar uma revelação. Jeremias, olha o que eu estou fazendo na tua vida, e olha o que eu estou fazendo na vida de Israel. Então quando Jeremias ele desce na casa, ele tem uma revelação. Quando ele chega lá, ele vê que o oleiro não estava parado. Deus não está parado. Senhor, me responde, socorre. Será que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Ele está te ouvindo e Ele não está parado. Porque quando ele chega lá, ele vê no versículo 3, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra. Sabe qual que é a maior obra de Deus nessa terra? Não é o oceano, irmão. Não é as estrelas. Não é a floresta amazônica, por mais espantosa que seja, não é. Sabe qual é a maior obra de Deus? É você. Eu tenho um livro, se eu não me engano, chamado eu esqueci o nome, mas ele fala o seguinte: feito de uma maneira extraordinária. Você é o melhor que Deus tem nessa terra. Sabe o cérebro que talvez a pessoa que, talvez você que se julga a pessoa burra, ignorante, se juntasse todos os computadores do mundo, não daria a inteligência que você tem dentro de você, no seu cérebro. Você é a obra mais perfeita de Deus na terra. É por isso que o diabo ele tenta descaracterizar a imagem e semelhança de Deus nas nossas vidas. Ele quer te inferiorizar, ele quer que você olhe para você e você se enxergue como um nada. Mas eu quero dizer para você nessa noite que você é o tudo de Deus. Você foi feito de uma maneira extraordinária, porque por mais inteligência que o homem tenha, jamais vai conseguir fazer uma obra tão poderosa igual essa que é você, que sou eu, a obra perfeita de Deus.
Só que sabe o que é interessante isso? Apesar dessa obra perfeita de Deus ser melhor do que todas as obras que Deus fez no universo, na galáxia, é uma obra que não está acabada ainda, porque a Bíblia diz que Ele está o quê? Trabalhando. Aleluia. A obra mais linda de Deus, a mais perfeita, que Ele poderia parar e dizer: está tudo bem, está tudo certo. A Bíblia diz que Jeremias desce lá e diz que ele estava o quê? Entregue à sua obra, ele estava trabalhando na sua obra. Ei, vaso de Deus, vou falar igual o pentecostal agora. Ei, vaso de Deus, Deus continua trabalhando para te fazer um vaso de honra. Então Deus não terminou a sua obra ainda na tua vida. Deus não parou de fazer aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Nós estamos em construção. Nós estamos sendo trabalhados por Deus todos os dias. Todos os momentos. E o que a gente tem que entender é que o ateliê de Deus, porque se é uma obra espetacular, e todo artista tem que ter aquele ambiente para construir a sua obra. O pregador, ele precisa de ter o seu quarto, o seu ambiente lá onde ele vai construir aquilo que ele vai falar. O pintor precisa ter o seu ateliê onde ele vai pintar. E o ateliê de Deus, que Ele está construindo os vasos, é nesse mundão chamado terra. É na Avenida Arimana, no Parque Dom Pedro, é onde você mora. Lá é o ateliê onde Deus está construindo. E Deus usa, sabe, o escultor, ele vai usando alguns artifícios. Não é só girar a roda, às vezes ele põe a mão, às vezes ele quer fazer um desenho, ele põe ali uma ferramenta. E nessa construção que Deus está fazendo na minha vida, muitas vezes ele coloca pessoas diferentes que ali vai moldando, ali vai dando desenho na nossa vida. Por quê? Porque é o jeito de Deus trabalhar conosco. É o jeito que Deus se importa conosco. Mas uma coisa que Jeremias descobriu é que o oleiro estava entregue. Você sabe o que é entregue, irmão? O que esse texto quer dizer? Ele parou tudo e ele está concentrado. Sabe quando o seu foco é só ali naquilo que você está fazendo? Ele estava concentrado naquele vaso, trabalhando aquele vaso. Deus está totalmente concentrado em trabalhar na tua vida. Ele escolheu você e Ele está te moldando, Ele está te esculpindo. E o interessante é que por mais que um oleiro ele construa vários vasos e ele até tente fazer todos iguais, não vai sair todos iguais. Um vai sair diferente do outro. Alguma coisa pode ser parecido, mas igual não. Você pode até ser parecido com alguém no mundo, mas igual não. Sabe por quê? Porque o oleiro se concentrou em trabalhar exclusivamente em você. A Bíblia diz que ele estava concentrado, trabalhando, moldando. Não é interessante quando a gente descobre que Deus, Ele está trabalhando na nossa vida? Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai
ser trabalhado por Deus. Vai faltar uma pintura aqui, vai faltar um retoque ali, Carla. Porque a Bíblia diz que quando a gente entende que está na mão do oleiro, a gente vai de glória em glória até chegar à estatura de varão perfeito. Sabe o que é isso? Que enquanto o vaso não tiver de acordo com aquilo que o oleiro quer, ele não vai para a galeria dele, ele não vai para a sala aonde ele vai ter os vasos que ele quer perfeito. Você está entendendo que eu estou falando do céu? Que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, que é o ateliê de Deus, nós vamos estar sendo preparados para irmos para a sua galeria, para o lugar de triunfo, onde o oleiro vai olhar para aqueles vasos e vai dizer: olha que coisa bonita, eu estou falando de uma eternidade, eu estou falando de um céu, eu estou falando de uma glória, eu estou falando da onde quando o vaso estiver pronto, a gente vai estar junto de Deus. Aí sim, quando a gente estiver no céu, não vai ter mais nada que o oleiro possa fazer. Por quê? Porque ele já preparou aquele vaso para viver naquele ambiente. Você está entendendo? Porque enquanto nós estivermos aqui, o oleiro vai estar trabalhando na nossa vida. Ele diz: então eu disse à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas, e como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, ou seja, nós temos que ter um cuidado, porque a dificuldade que nós passamos não é uma dificuldade para nos estragar, mas aquele oleiro estava trabalhando naquele vaso, e de repente o vaso o quê? O vaso solta da mão do oleiro, e aí sabe o que faz? Quebra. Muitas vezes a gente está sendo trabalhado por Deus, muitas vezes Deus está nos moldando porque Ele quer fazer algo perfeito, e a gente às vezes dá um jeito de sair da mão do oleiro. Não aguento mais, parei com esse negócio de fé, parei com esse negócio de igreja, parei com esse negócio de Deus. Agora eu creio em Deus só no meu coração. A gente escapole, quebra. E quando a gente quebra, quando você quebra um vaso na sua casa, o que é que você faz? Você pega a pá, você junta e joga no lixo. E é exatamente isso que o diabo faz conosco. Enquanto as pessoas servem o diabo, beleza. Quando se quebra, o diabo pega, junta com a pá, coloca no lixo e diz: você é algo descartável. No mundo é assim. A gente vale o que a gente tem, a gente vale o que a gente é no momento. O diabo é assim. Mas para Deus é diferente, porque quando o vaso se quebra, Ele não joga fora. A Bíblia diz que Ele pega os cacos. E eu quero crer que Ele nem usa uma pá, porque a pá dá aquela impressão que você vai para o lixo. Eu quero crer que esse oleiro, ele pega aquele vaso que quebrou, vai juntando caco por caco com a mão. Caco por caco. E ele não vai usar uma cola. Ele vai dizer assim: eu preciso pegar esses cacos que já está destruído, eu vou destruir eles mais, eu vou pegar esses cacos da sua vida, esses problemas, a dificuldade, eu vou juntar tudo. Sabe o que o oleiro faz? Pega os cacos, junta tudo numa vasilha, coloca água e começa a amolecer de novo. Por quê? Para poder juntar os pedaços. É isso que Deus faz conosco.
quando a gente está quebrado, Ele derrama o seu Espírito Santo sobre a nossa vida. E por que eu falo derrama? Porque uma das simbologias do Espírito Santo é como água na nossa vida. Então Ele derrama o Espírito Santo sobre a nossa vida para nos amolecer. O Espírito Santo, quando vem na nossa vida, Ele vem para amolecer o nosso coração, para quebrar o nosso coração, porque somente com o coração mole, com a vida quebrantada, Deus pode apertar para fazer um vaso melhor do que ele já era. A Bíblia diz que o vaso cai e o oleiro torna a fazer outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Olha a coisa interessante, que a estética do vaso não é o vaso que escolhe, é Deus. Eu não escolho se eu vou ser pregador, não. Quem escolhe? Deus. Eu não escolho se eu vou tocar, igual os meninos tocaram, o Juninho, os meninos, é Deus. Eu não escolho se eu vou ser engenheiro ou enfermeiro, é Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, Ele escolhe como aquilo que Ele quer. Mas independente de como Ele quer te usar, porque a Bíblia diz que Ele vai fazer um vaso segundo o que bem parecer. E o oleiro vai fazer um vaso que vai colocar flores. Outro vaso ele vai colocar água. Outro vaso ele vai colocar uma outra coisa. Mas ele vai fazendo vaso o quê? Para usar em determinada situação. É a mesma coisa, é o processo que Ele está fazendo na nossa vida. Para Ele nos usar em diferentes áreas na nossa vida, nesse mundo. Por isso aprenda uma coisa. Não existe ninguém burra. Sabia que não existe ninguém burra? Eu não sou, por exemplo, a favor, e aí é uma coisa que eu sei que não vai mudar, que é uma coisa cultural. Você não é avaliado, você que estuda. De repente você é bom em português, mas é ruim em matemática. Aí te coloca lá, reprovado. Isso não define quem você é. Porque você pode ser ruim de matemática, mas pode ser bom de português. Eu acho que eu não tenho alguma coisa que eu faça que a pastora Silvana não faz. Eu acho que tudo que eu faço ela faz. Mas tem uma coisa que ela faz que eu não sei fazer. Eu não sei aplicar injeção em gente. Eu sei aplicar em animal. Eu fiz curso para isso. Mas em gente não. Tanto que nos meus cachorros, quem aplica a injeção sou eu. Mas em gente eu não sei. Por quê? Porque ela é inteligente nessa área. Eu não sou. Mas eu posso ser inteligente numa área que ela não é. Então não deixe ninguém dizer que você é burro. Hã? Não? Então ela falou que não sabe aplicar em animal. Eu sei até o nome, intravenosa, essas coisas. Você está entendendo, irmão? Por quê? Porque o oleiro, ele faz cada pessoa como ele bem entende. Tem pessoas que você vai conversar com ela, cara, é um amor de pessoa. A Fabiana vai falar com ela, destila até mel, o jeito que ela fala com você. Você vai falar comigo, dependendo do dia, vixe, eu não sei nem qual que é uma coisa, parece que você está comendo jiló. Mas é o jeito que Deus trabalha. Deus está fazendo um processo na nossa vida. E Ele diz, olha, você viu o que eu estou te falando, Jeremias?
Você viu a questão do vaso, você viu a obra, você viu que esse quebrou e eu estou fazendo dele algo de novo. Então eu vou te falar uma coisa: não poderei eu fazer de vós como fiz, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Então Deus está dizendo para você: será que eu não posso fazer o mesmo processo que este oleiro fez na sua vida? Deus está trabalhando na sua vida. E Ele está construindo, sabe, uma obra maravilhosa. Ele está fazendo uma obra tremenda na sua vida. Ele está fazendo algo novo na sua vida. Lembra, quando você nasceu em pecado, como a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado, mas o Espírito Santo, Ele te levou até a casa do oleiro. Você, em algum tempo na tua vida, você ouviu a voz de Deus e desceu à casa do oleiro, e você veio machucado, e você veio quebrado, mas a Bíblia diz que esse oleiro pegou a minha vida e a sua vida e começou a construir e fazer algo novo, e Ele ainda continua fazendo na nossa vida algo novo. Quando você aceitou Cristo como o Salvador da sua vida, você disse assim: eu estou entrando na casa do oleiro, eu estou entrando quebrado, e o oleiro está dizendo para você: então venha quebrado, porque eu vou fazer algo novo na sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite quebrado, mas Deus está dizendo para você nessa noite: vou fazer algo novo na sua vida. A vida te quebrou. Teve situação na sua vida, na sua infância, que te machucaram, que quebrou o teu emocional. Talvez você foi abusado na infância. Talvez foi abusado fisicamente. Talvez foi abusado mentalmente. Foi uma palavra que falaram na tua vida que te quebrou. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O oleiro está te esperando na casa dele, para te fazer um vaso de honra, para construir algo na sua vida. Então não importa. Talvez o diabo queria te jogar fora, dizendo que você não servia mais para nada. Mas eu quero dizer para você nessa noite: os cacos quebrados na casa do oleiro serve como instrumento para que seja construído algo novo e melhor. Deus tem algo novo para a sua vida. E não é para ontem, não é para amanhã. Deus tem algo novo para a sua vida hoje. Então, se você entrou aqui nessa noite e você quer entregar a sua vida para esse oleiro, para Deus fazer algo novo na sua vida, eu gostaria de orar por você. Levante a sua mão onde você está, se você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, para que Ele faça algo novo na tua vida. Eu quero orar com você nessa noite. Faça só assim com a sua mão. Eu quero orar com você. Tem alguém nessa noite que ouviu essa palavra e diz assim: eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar aquilo que eu sou. Eu não sou o que a situação diz que eu sou. Eu sou aquilo que o oleiro vai construir na minha vida. Então, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, você não entregou ainda, levante a sua mão assim bem alta. Eu quero orar com você nessa noite. É a oportunidade que o oleiro está dizendo para você. Desce na casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Levante a sua mão se você quer receber essa oração. Fique de pé, igreja. Eu quero orar com você nessa noite. Existe uma oportunidade nessa noite para que Deus possa falar com você. Feche teus olhos.
Fala com Ele nessa noite. Diga: Espírito Santo, manifesta a Tua presença. Ô Espírito de Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor está construindo algo na nossa vida. Que o Senhor continue derramando, Senhor, da Tua graça sobre a Tua igreja. Ô Espírito Santo de Deus, a Tua palavra foi ministrada nessa noite, Pai. Que ela possa ter entrado no nosso coração. Que nós possamos entender nesta noite que o Senhor tem um sobrenatural para a nossa vida. Senhor, derrama do Teu Espírito. Senhor, derrama da Tua graça sobre a nossa vida. Senhor, abençoa a Tua igreja nessa noite, Espírito Santo de Deus. Pai amado, nós queremos entrar, ó Deus, na casa do oleiro. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz e queremos, ó Deus, que o Senhor revele no nosso coração qual é o processo, o que está acontecendo na nossa vida. Nos mostra, Senhor, nos mostra essa obra grandiosa que o Senhor está fazendo na nossa vida, Espírito Santo de Deus. Cantarabás. Ore carabachuri andarabassuri cantarabassuri andarai. Ô Espírito de Deus, vai derramando da Tua graça, Senhor. Vai derramando do Teu Espírito Santo. Oh Deus tremendo. Fale com Ele. Diga: Senhor, estou aqui, Senhor. Fala comigo, Senhor. Ah, Pai, constrói vasos de honra. Enche esse vaso com o Teu Espírito Santo. Enche essa pessoa com o Teu Espírito Santo, Pai. A Tua palavra diz, ó Deus, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Teu Espírito Santo sobre toda a carne. Então, ó Pai, derrama do Teu poder. Derrama da Tua graça. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que está aqui nessa noite. Fala conosco, Senhor. Manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, a Tua graça sobre a nossa vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Descansa a tua alma no Senhor. Descansa a tua alma nos braços dEle, nas mãos dEle. Descansa a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Oh Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você recebe essa palavra para o seu coração? Amém. Não importa, amanhã quando você se levantar, saiba de uma coisa. Deus está concentrado exclusivamente em você, trabalhando na sua vida. Na sua vida. Há um texto nas Escrituras que diz: essa leve e momentânea dificuldade, ela produzirá em vós um peso eterno de glória em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amanhã, quando você sair daqui, quando você for trabalhar na sua escola, quando tiver alguém reclamando da vida para você, diga para ele assim: olha, descansa no Senhor, entrega teus caminhos a Ele, porque Ele está trabalhando na tua vida. Há um texto nas Escrituras, que Paulo escreve lá em Coríntios, que ele diz o seguinte: que Deus ele trabalha até nos vasos que são desonras. Eu entendo aqueles vasos que não desceram ainda na casa do oleiro, mas de alguma forma Deus está trabalhando na vida deles, para que eles possam descer na casa do oleiro e serem trabalhados. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana
abençoada. Faça assim: Pai, em nome de Cristo Jesus, eu quero neste momento abençoar o teu povo. Quero empoderar o teu povo com essa palavra, Pai, para que eles possam sair daqui, ó Deus, acreditando, crendo que o Senhor está trabalhando na vida de cada um deles. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Se você crê, diga amém. Deus abençoe a sua vida. Boa semana em nome de Jesus.